E agora, Roberto Rabelo com a palestra da Voz da Profecia, hoje intitulada As Escrituras, Revelação de Deus. Uma das coisas tornadas patentes pela correspondência que nos chega às mãos é a diversidade de pontos de vista a respeito de Deus. Para alguns, Deus é um ser transcendente, está acima do conhecimento humano. Não nos é dado saber seus caminhos. Para outros, Deus é demasiado grande e não se deixa afetar pelas mesquinhezas humanas. Não faz questão de coisas pequenas, ó sim, nem tampouco de grandes. Para ainda outros, Deus é amor e a ninguém condena. Todos, por fim, serão salvos, vivam no mundo como viverem. A súmula destas ideias é que cada um deve escolher o caminho que lhe pareça melhor. Deus aprovará o que nos pareça bom. Efetivamente, Deus transcende a razão humana. A Escritura diz, não se pode esquadrinhar o seu entendimento. Isaías 40, versículo 28. Mesmo para o mais elevado intelecto, Deus será sempre o grande mistério. Mas o fato de que não podemos compreender Deus não implica em que não lhe possamos conhecer os caminhos. Nós não compreendemos a gravitação universal, não obstante sabemos como ela opera. Sabemos que se alguém subir a uma árvore e se desprender dela, cairá ao solo. Não compreendemos o Ser Supremo. Podemos, porém, saber como ele age, quais as normas que estabeleceu para regular seu trato com o homem. Pelo fato de que Deus transcende o nosso entendimento, o conhecimento de sua vontade só nos pode vir por revelação que ele próprio faça de si. Sem revelação, até o mais vigoroso intelecto tateia e apenas especula quanto aos caminhos do Altíssimo. Por isso foi que Sócrates, um dos grandes pensadores da era áurea da antiga Grécia, desconhecendo a revelação, disse: esperai com paciência até que saibamos com certeza como nos conduzir em relação a Deus e ao homem. Pela mesma razão, o seu ilustre discípulo Platão declarou: esperaremos por alguém, seja ele Deus ou homem inspirado, para nos instruir quanto aos nossos deveres e remover a escuridão de nossos olhos. Essa revelação nos foi dada. Deus se fez conhecido pelas suas obras. Romanos 1, versículo 20. A sabedoria, o poder, a fidelidade de Deus são vistos nas maravilhosas coisas da natureza, obra de suas mãos. A despeito da ação do mal que alterou a natureza, trazendo espinhos e cardos, implantando a hostilidade, o amor e a bondade de Deus ainda são vistos em suas obras. Mas é principalmente pelas Escrituras Sagradas que Deus se faz conhecido do homem. No Sagrado Livro, ele expôs o seu santo caráter, os princípios do seu governo, o seu plano de salvação do homem. Como revelação de Deus, as Escrituras são a fonte da verdadeira instrução religiosa, a norma da vida perfeita, a guia segura ao que anela atingir o céu. Nas palavras de São Paulo, toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, 2 Timóteo 3,16. Mas, as Sagradas Letras podem tornar-te sábio para a salvação, versículo 15. Durante os longos anos do seu ministério como profeta de Deus e líder do povo escolhido, Moisés escreveu o que ele próprio chamou Livro da Lei. Esse livro da lei, constituído dos primeiros 5 livros das Escrituras, o Pentateuco, foi a primeira revelação escrita de Deus que possuiu a raça humana, pois até então os que tinham sido ensinados por Deus comunicavam seu saber a outros, e esse saber era transmitido de pai a filho através de gerações sucessivas. Ao aproximar-se o fim de sua vida, o fiel servo de Deus tudo fez para impressionar o povo que muito amava a se apegar aos ensinos do livro, a praticá-los com fidelidade, pois a bênção do Senhor seria com o povo, se deres ouvido, disse ele, à voz do Senhor teu Deus, guardando os seus mandamentos e os seus estatutos, escritos neste livro da lei, se te converteres ao Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma. Deuteronômio 30, versículo 10. Notemos, os mandamentos do Senhor, os seus estatutos estavam escritos no livro. Ouvindo o livro, estariam ouvindo a voz de Deus. A revelação de Deus constituía o caminho da vida. O verdadeiro êxito do homem estaria ligado à observância dessa revelação, desses sagrados ensinos.
Solene e instantemente o zeloso porta-voz de Deus apela: vê que proponho hoje a vida e o bem, a morte e o mal. Se guardares o mandamento que hoje te ordeno, que ames ao Senhor teu Deus, andes nos seus caminhos e guardes os seus mandamentos e os seus estatutos e os seus juízos, então viverás e te multiplicarás, e o Senhor teu Deus te abençoará na terra a qual passas a possuir. Porém, se o teu coração se desviar e não quiseres dar ouvido, e fores seduzido e a te inclinares a outros deuses e os servires, então hoje te declaro que certamente perecerás. Ao instar com o povo para que seguisse os ensinos do céu, Moisés disse: porque este mandamento que hoje te ordeno não é demasiado difícil, nem está longe de ti, pois esta palavra está muito perto de ti, na tua boca e no teu coração, para cumprires. Deuteronômio 30, versículos 11 a 14. Aí está, a revelação de Deus não está longe de ti. Não é necessário subir ao céu para conhecê-la. Não é necessário esperar que venha alguém da parte de Deus para nos mostrar o caminho, para nos dizer qual é a vontade do Todo-Poderoso. Não é preciso transpor os mares para recebê-la. Ela está perto de nós. A revelação de Deus está conosco. Temo-la nas Escrituras Sagradas. Ninguém pode dizer que o nosso Deus é incognoscível, que não nos é dado saber o caminho. Deus se fez conhecido em seu livro. O Novo Testamento confirma que Deus se revelou aos homens da antiguidade mediante os profetas, em especial por Moisés. Mais recentemente, porém, ele se fez conhecer por seu próprio Filho. Lemos: havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nesses últimos dias nos falou pelo Filho. Hebreus 1, versículos 1 e 2. O Senhor Jesus Cristo, tal como apresentado nas Escrituras, foi a mais perfeita revelação de Deus. Com efeito, ele próprio disse: quem me vê a mim, vê o Pai. São João 14, versículo 9. O apóstolo São Paulo, principal autor do Novo Testamento, cita as palavras do principal autor do Velho Testamento, Moisés, e aplica-as a Cristo. Não perguntes em teu coração quem subirá aos céus, isto é, para trazer do alto a Cristo, ou quem descerá ao abismo, isto é, para levantar a Cristo dentre os mortos. Porém, que se diz? A palavra está perto de ti, na tua boca e no teu coração, isto é, a palavra da fé que pregamos. Romanos 10, versículos 5 a 8. O sentido disto é evidente. Toda a revelação de Deus visa dar a conhecer o seu amor para com o homem, tal como manifestado em Cristo, e visa apresentar o Filho de Deus como remédio para o nosso verdadeiro mal, o pecado. Sim, Cristo como a nossa vida, a nossa esperança, a nossa paz e a solução para os nossos problemas. E esse ajudador, esse Salvador, não está ainda por se manifestar, por se revelar. Ele veio do céu, foi morto, ressuscitou dos mortos, está ao alcance da fé de todo homem sobre a terra. São Paulo acrescenta: se com a tua boca confessares a Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. É especialmente digna de nota a atitude de Jesus para com as Escrituras Sagradas. Na crise da tentação no deserto, o Senhor lançou sua sorte com as Escrituras. 3 vezes o diabo o assediou com sofismas, 3 vezes ele se apegou ao livro. Está escrito, está escrito, está escrito. 3 vezes Satanás apontou-lhe sedutor caminho, 3 vezes ele se firmou na vereda indicada pelas Escrituras. Houvesse Jesus errado então e tomado por caminho que não o de Deus, e sua missão em prol do homem teria falhado. O próprio destino eterno do homem, Cristo Jesus, estava em jogo. Os passos do Senhor tinham de ser dados em estreita harmonia com o céu, em fiel obediência à vontade de Deus. Isso ele fez por se apegar às Escrituras. Tal deve ser a atitude de todo cristão. O verdadeiro cristianismo recebe a palavra de Deus como o grande tesouro da verdade inspirada e como a prova de toda a inspiração. Devemos receber a palavra de Deus como a suprema autoridade. Em sua palavra, Deus conferiu aos homens o conhecimento necessário à salvação. As Santas Escrituras devem ser aceitas como autorizada e infalível revelação de sua vontade. Elas são a norma do caráter, o revelador das doutrinas,
a pedra de toque da experiência religiosa. Um agente de sociedade bíblica vendia as escrituras sagradas no norte da Itália. Ao oferecer o livro ao dono de um pomar, este lhe respondeu: o senhor me diz que o seu livro é a palavra de Deus, a revelação de Deus, mas não o pode provar. O agente, que estava junto às árvores carregadas de frutos, exclamou subitamente, mudando de assunto: lindas peras, mas que penas, são de má qualidade. Que, retorquiu o dono do pomar, de má qualidade? É claro que o senhor não as provou. Apanhe uma ou duas e experimente-as. O agente fez como lhe foi dito e começou a comer. Sim, o senhor está certo, concordou ele, estalando os lábios. As peras são excelentes. Mas, amigo, o senhor deve fazer com o meu livro o que eu fiz com as suas peras. Prove-o e verá que ele é bom, que ele é de Deus. Prezado ouvinte, prova o santo livro, examina-o diligentemente e verás que ele é a revelação de Deus. Veio de Deus a fim de indicar o caminho para Deus, o Salvador Jesus Cristo, que disse: eu sou o caminho, ninguém vem ao Pai senão por mim. E agora dizemos: o Senhor te abençoe e te guarde, o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti, o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz.